Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos dar continuidade, finalizar o assunto sobre orações coordenadas e orações subordinadas, tá certo? Vamos tentar fechar aqui esse conteúdo, tá? Para que a gente consiga compreender de fato como que funciona e como que se organiza isso aí dentro da língua portuguesa, tá? Se você ainda tiver alguma dúvida, se você ainda tiver com algumas questões assim que você não conseguiu compreender, porque a aula aqui é muito curta, né, rápida, você procure novos materiais, procure aí dentro da plataforma as outras aulas, tá? Procure a ajuda do professor também na sala de aula, para que ele lhe auxilie nisso aí, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos lá. Olha, as orações subordinadas, primeiramente, né? São aquelas que possuem a função de termos essenciais, integrantes ou acessórios de uma oração, de uma outra oração, né? Lembrando que quando a gente fala de orações, seja subordinadas ou coordenadas, nós estamos falando sempre da presença de duas orações. Uma, né, na subordinada, uma vai completar o sentido da outra, e na coordenada não. A coordenada, elas são independentes ali, né? A relação delas é independente, tá? Uma da outra. Já aqui na subordinada, não, elas têm três funções aí que elas exercem dentro desse período, tá? Ela pode ser essencial, ela pode ser integrante ou ela pode ser apenas acessório ali dentro daquela oração, tá? Então vamos ver aqui o seguinte período. Ó, a criança gostava de que lhe dessem atenção. Nós podemos observar que há duas orações que compõem aqui esse período, né? Vamos ver. A criança gostava, é o primeiro, podemos chamar, né? E de que lhe dessem atenção é o segundo período, né? Como é possível notar, essas orações não possuem a mesma função sintática nesse período, tá? Lembrando que as funções sintáticas, elas são essas que a gente dá objeto direto, objeto indireto, tá? Complemento nominal, tá? Predicativo do sujeito. Isso aí são funções sintáticas que elas vão exercer dentro daquela sentença, tá? E a morfológica, não. A morfológica é aquela lá, se ela é substantivo, né? Se ela é adjetivo, se ela é verbo, tá? Tem uma diferença aí. Então, aqui, a função sintática dela não é a mesma, né? Não possui a mesma função que ele quer dizer aí, tá? Então, vamos ver aqui. A primeira oração, ela possui a informação principal do período e, além disso, não possui uma função sintática em relação à outra. Não tem uma função sintática em relação à outra, tá? A primeira. Essa é chamada de quê? Essa oração é chamada de quê? De oração principal. Então, a oração principal, ela não tem uma função sintática com relação à oração, à segunda oração, tá? Vamos ver aqui a segunda, então. A segunda oração, no entanto, possui uma relação de dependência com a anterior, que é a principal, exercendo a função de quê? De objeto indireto do verbo gostar, ou seja, possui a função de um termo integrante da oração anterior. Então, já a segunda, ela possui uma função sintática em relação à função anterior. Nós temos a presença de uma preposição. As preposições sempre vão indicar a questão se é objeto direto ou indireto, né? Lembram das aulas anteriores, né? A gente falou sobre isso. Temos ali o de, né? Para nos dizer essa questão aí, dessa preposição, tá? E ela está nos caracterizando aí essa função de objeto indireto, essa função sintática. Então, de que lhe dessem atenção, essa função sintática de quê? De objeto indireto, tá? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, né? Seria classificada assim, certo? Então, sempre a segunda oração é que vai ter relação sintática, função sintática com a principal, com a primeira, e não o contrário. A primeira não tem essa relação, tá? Foi o que ele quis dizer aí nesse texto. Vamos seguir? Então, assim, as orações que possuem uma relação de dependência com uma outra dentro do período são chamadas de quê? Orações subordinadas, ou seja, subordinada porque ela está dependendo da outra, ela é subordinada daquela lá, tá? Elas podem exercer função de termos essenciais, integrantes ou acessórios da oração e são classificadas em orações subordinadas substantivas
ou orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Então, elas têm essas três classificações aí de orações subordinadas substantivas. Ela pode ser substantiva, adjetiva e adverbiais. Por quê, né, que elas têm essas classificações aí? Porque elas vão ter relação lá na morfologia, né, com o substantivo, com o adjetivo e com o advérbio. Então, por ter relação com essas três classes gramaticais, elas recebem o nome delas, certo? Aí, sintaticamente, é que vai mudar. Pode ser de objeto direto, pode ser restritiva, pode ser conclusiva, tá? Vai dependendo do tipo de oração que ela for ali dentro do contexto, tá? Do enunciado. Aí vamos ver então sobre as coordenadas. A oração coordenada, ela caracteriza duas orações sintaticamente independentes. Oração coordenada é a que se coloca do lado de outra sem desempenhar a função sintática. Então não tem essa relação sintática aí, tá? São sintaticamente independentes. São ligadas por conectivos ou justapostas, ou seja, separadas por vírgula, como eu já havia falado na aula anterior. As orações coordenadas são classificadas de duas formas. Elas podem ser sindéticas ou assindéticas, tá? As sindéticas são orações coordenadas introduzidas por conjunção. Um exemplo aqui. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Veja que a segunda oração aí, ela começa com uma conjunção, pois, né? E a assindética, elas são orações coordenadas que não são introduzidas por conjunções. Tudo passa, vírgula. Tudo corre, é a lei, tá certo? Essa é a diferença entre elas. Uma tem conjunção, a assindética tem conjunção, e a assindética não tem. Tem a vírgula ali representando essa justa posição entre elas, entre as orações, tá? E lembrando que quando a gente fala de oração, nós vamos ter quem ali caracterizando a oração, e aí, quem é que sabe? Quem é que vai determinar se uma frase ela é uma oração ou não? É a presença de quem? Do verbo, muito bem. Quem disse verbo acertou. Tá? Então vamos aqui para a nossa atividade. Ó, o esporte é bom para a gente, fortalece o corpo e emburrece a mente. Antes que o primeiro corredor indignado atire um tênis em minha direção, quando estamos correndo não há previsão de pagamento. Os termos grafados com letras maiúsculas nas passagens acima, extraídas do texto apresentado, identificam-se pelo fato de exercerem a mesma função sintática nas orações de que fazem parte, certo? Nas orações ali de que ele faz parte ali. Ele tem a mesma função sintática. Então, identifica essa função, certo? Ali nós temos, ó, o esporte é bom para a gente, fortalece o corpo e emburrece a mente. Antes que o primeiro corredor indignado atire um tênis em minha direção. E aí, qual é a função sintática que nós temos aí presente? Quem sabe? Vamos ver. De objeto direto. Tá? Então, essa função sintática que eles exercem aí é de objeto direto em relação a essas orações, tá bom? Vamos seguir. Vamos relacionar agora as colunas de acordo com o tipo de predicado. Lembrando que o predicado ele tem relação com o sujeito, né? Nós encontramos ali o sujeito da oração, aí tudo que se remete a esse sujeito é o predicado, certo? A gente sempre fala, né? Ah, quem é o sujeito? O restante é o predicado, tá? Então, tudo que se remete ali àquele sujeito dentro daquela oração é predicado. Aí nós temos aqui na primeira, tudo é fácil, né? Na segunda, Joana adora doces. Na terceira, João acha Mariana inteligente. E aí, a letra A, predicado verbal. Quem seria dessas aí um predicado verbal? A 2, Joana adora doces, né? Essa frase é um predicado verbal, considerada como predicado verbal. A Joana adora doces. Lá, lembra o final ali, adora doces, todo ele está se remetendo ali a quem? A Joana, né? Vamos ver o restante. Quem é o predicado nominal? Tudo é fácil, certo? E o predicado verbo nominal? João acha Mariana inteligente. Porque verbo nominal
que nós temos ali a questão do verbo junto com o nome ali presente, né? E verbo nominal. Quando eu falo de nome, nós estamos nos referindo a qual classe gramatical? Ao substantivo, não é? Certo? Então, sempre que se remeter a nome, nós estamos falando de substantivo. Como eles estão, João acha Mariana inteligente, nós temos ali o verbo remetendo a outro nome, né? Por isso ele transformou aquilo ali em predicado verbo nominal, tá? Remetendo sempre ali a essa questão do verbo junto com o nome, referindo-se ao que o João falou, né? Que o João achou nessa frase, nessa sentença. Tá certo? Vamos ver aqui. Nós temos um texto aqui, infância. Vamos ler. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, brancos de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino para o berço onde pousou o mosquito e dava um suspiro, que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda e eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe, alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Então aí o Carlos Drummond fez esse poema, né, contando ali um passo ali da história dele, meio que nos remete ali uma crônicazinha, né, do dia a dia, certo? Pegou ali uma cena do que ele viu naquele dia, né, e transformou aí em um poema, certo? Lembrando que essa história aí remete aos tempos da escravidão, tá? Por isso que temos alguns termos dessa época, tá certo? Então, vamos aqui para a questão. O primeiro período do texto, tá? Primeiro período do texto, que é esse aí, ó. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Nós temos dois verbos aqui, ó. Vamos ver aqui os dois verbos, tá? Olha aqui, cadê o mousezinho? Ó, montava e ia, né? Esse primeiro período do texto aí, ele pode ser considerado como simples, só com uma oração absoluta? E aí, composto por coordenação sindética, composto por coordenação assindética, composto por subordinação, misto com duas orações? E aí, gente? Vamos lá, né? Falando de oração, nós temos sempre a presença, quando eu falo em oração aqui nesse contexto, nós estamos falando de verbo. Se nós temos ali dois verbos, então nós temos duas orações. Então o período ele vai ser simples ou ele vai ser composto? É isso mesmo, ele vai ser composto, né? Duas orações, período composto. E aí, dentro das orações coordenadas, ela é sindética ou assindética? Assindética, né? Composto por coordenação assindética. Não temos a presença de conectivos ligando essas duas orações, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, tá? Por hoje é só, tá certo? Nós estamos terminando aqui esse conteúdo. Acessem a plataforma e até a próxima.